mas também um texto de chamar a atenção. Porque a casa não é minha. A casa é de quem? A casa do Senhor. E se a casa é do Senhor, há uns certos cuidados que eu preciso ter, há uma certa posição que eu preciso ter por estar na casa do Senhor. E o salmista vai dizer que alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Ou seja, quando nós estamos na casa de Deus, automaticamente estar alegre é uma responsabilidade nossa. Porque nós temos o Espírito Santo. Muitas das vezes nós queremos, claro, nós oramos, Senhor, me dá ânimo, me dá alegria. Eu acredito que quando a oração vai de acordo à vontade de Deus, Deus dá na hora. Mas só que muitas das vezes Deus já deu esperança para nós decidimos escolher estar triste. Nós preferimos ter emoções negativas, emoções que acabam abatendo a nossa alma. Mas só que nós precisamos entender que independentemente do nosso estado, nós temos que entender que nós temos um Deus. O nosso Deus é Deus de tristeza. Acredito que não é um Deus de alegria. E se é um Deus de alegria, eu tenho que transbordar essa alegria que está em Deus. Mas, para eu começar a transbordar a alegria que está em Deus, eu tenho que conhecer esse Deus. Eu tenho que passar tempo com Ele. Eu tenho que ter experiência. Porque no livro de 2 Coríntios 7 diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, ao qual nos traz pesar. Mas a tristeza do mundo opera morte. Como assim tristeza segundo Deus? Quando a Bíblia aqui vai falar tristeza segundo Deus, é quando você tem aquela convicção que você pecou e você busca arrependimento. O que é arrependimento? Arrependimento não é simplesmente dizer Deus desculpa. Arrependimento é mudança de mentalidade. Para eu mudar a minha mentalidade, eu tenho que fazer uma coisa que diz Romanos 12:2, que diz assim: não vos conformeis com o quê? Com este século, mas transformai-vos por quê? Pela renovação do vosso entendimento, para que possas experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de quem? É Deus. Mas incrível que eu só experimento a vontade de Deus se eu conhecer o Deus da vontade. Ou se eu conheço a vontade de Deus quando a minha mente passa por uma renovação. Quando eu tenho uma mente renovada, eu consigo entender o que é estar alegre, eu consigo entender o que é estar feliz, eu consigo entender o que é estar animado. Mas se a minha mente não estiver renovada, Deus pode me derramar uma bênção, mesmo assim eu vou estar triste. Existem às vezes, temos momentos que achamos que para completar nossa alegria é ter coisas. Agora eu pergunto, se muitos que não tinham carro têm carro, por que ainda estão tristes? Muitos que choraram casa, hoje têm casa, por que estão tristes? Muitos que se calhar oraram, pediram, Senhor, quero sair de Santo Tomé para vir para Portugal. Tá bom, saíste de Santo Tomé, veste aqui. Mas estás triste por quê? E eu já ouvi algumas pessoas, não sei, né? Começaram a reclamar, não, tipo, saí da minha terra, estou aqui e tal, me maltratar e tudo mais. E eu fiquei assim a pensar, tipo, você na tua terra reclamava porque tu saindo a vir para onde? Para a Europa. Agora que tu estás na Europa, você está a reclamar para voltar? E me lembra muito o comportamento do povo do Egito. Porque eles reclamavam porque era muita escravidão, tinha uma mente de escravo. Mas quando Deus tira, passa para o deserto, porque Deus não vai te fazer chegar na terra prometida sem se você passar no deserto. Por quê? Porque deserto é lugar de processo. Porque você só valoriza, ou vai valorizar a bênção que Deus te dá quando você passar pelo deserto. Porque quando você consegue uma coisa fácil, muito fácil, sem esforço, você também não valoriza. Mas quando a coisa é difícil, você acaba a valorizar. Então nós conseguimos ver um povo que estando no Egito reclamava, estando no deserto também reclamava. Mas Deus disse, eu vou vos dar a terra prometida. Deus está dizendo para nós, vou te dar o paraíso. Mas para chegar no paraíso, existe um deserto que tem que ser passado. E esse deserto é que em nós vai começar a gerar maturidade. Não existe sucesso sem sacrifício. Isso é um termo que nós ouvimos bastante. Nós não vamos conseguir valorizar as coisas de Deus se a minha mente não estiver renovada. Porque o povo do Egito, mesmo recebendo maná do céu, que privilégio, gostaria eu de receber pizza do céu. Infelizmente não. Mas pensa, irmão, maná naquela época era como se fosse pizza, bolo de caco. O de melhor que tinha, e está vindo do céu, não foi nenhum padeiro, ou seja, o melhor padeiro que é Cristo, fabricava e dava para o povo, ou seja, eles tinham direito do alimento físico e também do espiritual. Fiz o quê? Eu era o maná, o espiritual é o quê? Era a palavra que Deus dizia. Eles tinham um privilégio.
Mas mesmo assim estamos a ver um povo que resmungava. A pergunta é, por que o povo resmungava? Porque o povo tinha a mentalidade de escravo. Quando eu tenho mentalidade de escravo, eu não vou entender aquilo que Deus está fazendo na minha vida. Para eu entender aquilo que Deus está fazendo na minha vida, a minha mentalidade tem que ser uma mentalidade liberta. Moisés tinha uma mentalidade liberta, o povo não. Por isso o povo não entrou na terra prometida. E por causa também de Moisés se deixar influenciar pelo povo, Moisés não entrou, Moisés viu. Há pregadores que dizem, pô, é um grande privilégio. Moisés tipo, não entrou, mas ele viu, mas eu disse que não. Imagina só, Ney, né? Você, já que tens a carta, né? Estou a fazer a publicidade, não sei, mas tem carta, né? E tipo, e você por algum motivo comete um delito e o teu chefe da carta diz, olha, você a conduzir esse Range Rover, mas por causa desse delito que você cometeu, você não vai conduzir. Mas vê só, muita gente ia falar, não, pelo menos tu viste, mas eu digo que isso é terrível, por quê? Porque você viu, e Deus já diz, olha que você perdeu. Muitas das vezes também tem assim na vida com Deus. Porque o grande objetivo do diabo é atrapalhar com as coisas do mundo. Que vai te fazer se atrapalhar para você não entender o que Deus está fazendo na tua vida. Porque muitas das vezes Deus até pode dar livramento, como vimos na música, né? Deus pode dar bênção, mas você não consegue ver essa grandeza. Por quê? Porque a mente está cauterizada. Tem um pregador que diz, ou posso ter a fé correta, mas pensamentos ruins. Ou posso ter o motor a funcionar, mas se não tiver volante, o carro vai se dispersar, se o volante desconcentrar, acabou. Assim também a minha mente, quando ela não está focada em Cristo. E eu não vou entender o que é essa satisfação que o salmista disse, que está alegre no Senhor. E essa alegria, ela deve permanecer em Deus. Por que você percebe que quando nós decidimos estar fora da presença de Deus, nós podemos até ter uma alegria, mas ela passa. Vê um peso na consciência, por que eu fiz? Porque muitas das vezes nós achamos que aquilo que Deus nos dá não é suficiente. Ou seja, nós queremos ajudar Deus a salvar. Como assim? Deus vai dizer, olha, Emir, eu quero para ti assim, 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 assim. Não, Deus, não é bem assim. Deus, você não sabe aquilo que eu passo. Deus sabe. Às vezes nós também queremos que tipo, Deus é vontade dele. Você quer ajudar? Tipo, não, Deus não é bem assim, né? Eu entendo, Senhor, mas tipo, Deus, tipo, como a vida é minha, eu vou te ensinar como é que o Senhor deve dirigir. Por isso é que dá chamber, por isso não dá certo. Porque você quer ajudar Deus. Irmão, não ajuda Deus. Deixa Deus te ajudar, porque você que precisa. Você que precisa ajudar. E às vezes, né? E às vezes nós achamos que Deus nos precisa muito. Às vezes mesmo nós cristãos achamos já bem importante. Você e eu não somos importantes. Importante é Deus. Porque se Deus sair da nossa vida, a nossa vida não vai ter sentido. Irmão, vamos na igreja, irmão, vai se achar. Eu sei que também tem os meus pecados, né? E faltei no domingo passado eu a confessar, quero pedir perdão à igreja, pedir perdão a Deus, né? E porque parece que qualquer coisa, tipo, nós estamos a chegar num nível que qualquer coisa está a disputar a vontade de Deus. Um telefone desse, uma brincadeira dessa, já consegue roubar mais tempo do que está tempo com Deus. Uma conversa com um amigo que é ser humano pecador como eu, você que amanhã vamos discutir, tem mais sentido do que estar na presença de Deus. Um Facebook, uma mensagem de uma pessoa que você gosta, parece que tem mais sentido do que você conversar com Deus. E muitas das vezes nós não entendemos que são essas coisas que começam a roubar a vontade de Deus. A Bíblia diz, porque a fé vem por ouvir o quê? A palavra do Senhor. A minha fé, ela só vem por ouvir. Essa fé que é gerada automaticamente tem que gerar mudanças de atitudes em nós. Só que nós estamos numa era que nós queremos deixar sempre a vontade de Deus para amanhã. Não, Deus, hoje não. Amanhã, talvez amanhã quando eu tiver tempo. Eu estou muito atarefado. Não, irmão, o tempo é agora. Porque esse tempo que você está, quanto mais você adia, quanto mais você adia um trabalho na tua casa, mais suja a tua casa fica. Quanto mais adiado você no serviço, tá te descontar, tá? Ninguém gosta de ser descontado. Ou quem gosta? Quem gosta de ser descontado é só falar. Ninguém gosta. Agora imagina só você negligenciar aquilo que Deus está fazendo na tua vida. Depois você se pergunta a Deus, tipo, os outros mesmo estão a subir. Os outros, ele já tem frotas de avião, mas eu nada. Eu sempre aqui a orar, é porque ele escolheu. Ele renunciou.
Grandes autores dizem, mais vale pagar agora para rir amanhã do que começar a rir agora para chorar o quê? Amanhã. Isso realmente deve vir da nossa responsabilidade. E essa fé, ela começa a ser gerada quando nós entendemos Deus. Tem uma pequena parábola. Tem uma criança que estava com o pai dele. Ele disse assim, pai, o avião é muito pequeno. O pai disse, não é grande. Não, pai, não é. Estás a ver, pequeno é pequeno. Ele disse, um dia eu vou te levar no aeroporto. Quando ele levou no aeroporto, ele falou, pai, como é que o avião é assim tão grande, eu vi pequeno? Ele disse assim, também na presença de Deus, quando você está distante e vê que Deus é quê? É pequeno, é incapaz de te entender, capaz de salvar. Mas quando você se aproxima, você consegue ver a grandeza de Deus. Mas quando você se aproxima, quando você está distante, você vê que é Deus, que Ele não pode salvar. Ele não pode resolver o problema que você carrega, porque Deus não te entende. Mas quando você começa a se aprofundar nele, você começa a entender a dimensão que ele tem. Amém. E muitas das vezes nós somos muito movidos pela emoção, infelizmente. Viemos no culto, viemos louvor, Deus que vence todas as batalhas. Você sai bem contente, nada pode me deter, nem meu colega. Você chega a ver um problema, você já está a esmorecer. Eu pergunto, que Deus é esse que você serve que eu sirvo? Que Deus é esse? Uma coisinha só, uma pedrinha só de Davi já te deixou cair. Você já está todo desmoronado. Então isso só leva a crer que a nossa fé não está a ser firmada na rocha. A nossa fé está a ser firmada onde? Na areia, aquilo que falamos no domingo passado, a atividade dos jovens. Porque quando a nossa fé, porque isso faz uma alegoria, quando a nossa fé está firmada na areia, qualquer coisa consegue desmoronar. Mas quando a nossa fé está firmada na rocha, nada consegue desmoronar. Por quê? Porque é rocha. Porque pode vir, vai bater de frente com Jesus. Satanás pode vir, vai se resolver com Jesus. Eu não vou perder tempo discutir com ele, porque eu sei que tem alguém maior do que ele. E Satanás, eu digo que ele é muito ardiloso. Eu digo que Satanás, né, eu digo que é um cara muito conquistador. É um cara que tem lábia. Porque ele poderia ter vindo com Adão. Não veio no Adão, foi na mulher. Pegou aquelas palavras mais bonitas do dicionário. Não estou falando mal das mulheres, só estou fazendo uma alegoria. Mais bonita do dicionário e tudo mais. E a mulher cedeu. E a mulher foi aonde? No Adão. E o Adão caiu. Isso também só leva aqui a grande responsabilidade que mulheres têm na sociedade. Eu digo que tem um pregador que diz que o homem, dessa vez não está falando mal dos homens, o homem foi rascunho, mas Deus quando estava fazendo mulher, Deus tirou todos os detalhes, pegou na régua, pintou, chamou Jesus, ver como é que está, tipo, fez uma coisa magnífica. Mulher não é qualquer coisa, é uma coisa única, tipo, nem tem explicação para dizer. É por causa da mulher que Salomão escreveu o livro de Cantares, que é o livro de romance. É mulher que lhe fez escrever. Se calhar se não fosse mulher, não ia escrever assim. É as mulheres muitas das vezes que motivam, né, os papais a construir casa, dar dinheiro, esse poder. Agora imagina se nós entender que nós somos noiva de Cristo e que Cristo também pode suprir toda a nossa necessidade. Mas eu preciso entender, não importa aquilo que você fez, o importante é você não permanecer onde você está, é você não deixar de lutar. Caiu, levanta, tenta, mas nós temos que ser teimosos. E o mais agravante, nós é que erramos com Deus, nós é que queremos desistir dele. Você errou, não desista, vai, Deus também não vai te largar. Você é teimoso, insista. Porque a plena alegria só está no coração de quem? De quem quer? De quem já conhece a Jesus. Não é que a música dele? A alegria está no coração de quem? De quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o quê? É o amor que só tem que já conhece a Jesus. Aleluia, amém. É o sentimento mais precioso que vem de quê? Vem dele. O sentimento vem de Jesus. E nós precisamos realmente receber esse sentimento. 2 Coríntios 7:7, porque andamos por fé e não andamos por vista. Irmão, que tipo de olhos você tem tido? Será que nós estamos andando por fé ou pelas vistas?
Porque não vamos mentir, irmão, porque parece que sempre que nós queremos nos posicionar em Deus, as coisas começam a dar errado de todos os lados. Se o diabo não vai atacar a família, vai atacar tuas finanças, teu trabalho. O diabo vai usar sempre uma armadilha, porque o objetivo do diabo é roubar o teu coração de Deus. Ele não precisa de muita coisa, ele só precisa que você tenha um bocadinho de soberba, uma soberba assim bem pequena, fica lá escondida. E muitas das vezes as nossas orações estão a ser travadas, porque nós não estamos a deixar Deus começar a dirigir a nossa vida, não estamos a deixar Deus começar a comandar. E nós temos que entender que Deus está no controle. Eu posso achar que não está, mas Ele está no controle. Quantas e quantas vezes não poderíamos morrer? Quem nunca teve paralisia no sono? Quem nunca teve? Quem nunca teve aquela febre mesmo alta que ele diz, nada, sou brincar, vou bazar. E já me aconteceu. Eu estava com tanta febre, eu disse mesmo, só não resistir aqui, vão me levar, eu disse também, não vou morrer. Não. Tipo, eu ia bazar, eu ia bazar. Eu tipo, já estava vendo, o próprio demônio ia vir me buscar, não sei se ia para me levar onde. Tipo, eu falei, eu também não vou ir. Eu falei, não, só se comecei a orar em língua, orar, sabe, Jesus tem poder. Estava aquele alívio do sufoco. Muitas das vezes Deus tem nos livrado e simplesmente em nós há um espírito de ingratidão. Somos muito ingratos. Não temos aquela capacidade de agradecer o quanto Deus tem feito por nós, tem feito pela nossa família, o quanto Deus tem cuidado da nossa vida, o quanto Deus tem nos livrado de muitas coisas, porque nós mesmo por natureza somos teimosos. Aquilo mesmo que está nos proibindo, nós queremos mesmo ir lá. É mesmo lá onde nós queremos. Muitas das vezes Deus está a livrar. Nós sempre estamos a insistir. É aquilo que eu digo, Deus, eu posso ser teimoso, mas o Senhor também não me deixa. Que o Senhor seja mais teimoso que eu, seja mais rápido que eu. Porque se Deus impede-nos de fazer isso também agora, é porque Ele sabe. Porque Deus em nós tem tamanhas promessas. Mas ainda que Ele comece a derramar todas as promessas que Ele tem para a tua vida, se você não tiver alegria, se você não entender o propósito que Deus tem para a tua vida, simplesmente vai ser vão. E simplesmente não terá efeito, porque realmente Deus se importa conosco. Assim como, né, uma mãe cuida do filho, é assim que Deus quer cuidar. Porque a Bíblia diz que Deus castiga a todos quanto amam. Deus te ama, mas Deus vai te castigar também, vai me castigar. Mas Ele não está a castigar porque Ele é mau, é porque Ele é amor, Ele é pai, está a te cuidar, filho. Aí não, senão vou te dar, para você não ir mais lá. É proteção divina. E tem um louvor que diz, Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para quê? Para ninguém mais fechar. Deus está fazendo isso por causa de ti. Mas nós precisamos entender que precisamos depender dEle, totalmente dEle. O que você quer fazer, os teus planos de vida, os teus sonhos, depende dEle. E eu não estou a dizer que nós vamos viver uma vida sem guerras. É guerra, nós estamos em guerra. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas que contra os principados e potestades, contra os espíritos que roubam a alegria, contra as potestades das trevas que estão aí explicitamente, que é para tirar a alegria de Deus na tua vida, que é para te fazer ver, não, Deus não tem nada para ti, o mundo está bom, o mundo tem boa oportunidade, o mundo tem desafio. Tem uma frase que eu até já tinha me esquecido, que eu em oração, né, sempre nas minhas reclamações com Deus, e Deus me disse, eu comecei assim a falar assim para Deus, tipo, eu quis ser feiticeiro, mas já estava muito, tem muita gente lá. Porque eu ia falar que existem duas portas, a porta estreita, a porta larga. A porta larga onde muitos entram, se onde muitos entram, está cheio. Tentei ser bêbado, está cheio. Não. Eu tentei ser fofoqueiro, lá estava cheio. Mas Deus me disse que tem uma porta que está vazia, aquele a poucos entram, tem espaço, filho, vem. É apertado, mas tem espaço, vai mesmo, está apertado, encolhe a barriga, entra. Vai, entra. Só não fica de fora, só não para, só não desiste, está mesmo difícil, vai mesmo nessa dificuldade, coisa difícil mesmo, seja teimoso. Diabo está dando, você também lhe dá. É assim, então você toda hora, diabo está te dá, você também, porque tem dois tipos de crente.
Tem um que apanha, tem um que ele não, ele também dá. O crente que apanha, quando o problema acontece, ele só fica a chorar, a chorar. Não toma atitude. Vai apanhar. Merece. Tem que falar. Porque toda o demônio está te dando, queda está te dando, está te travando a tua vida e você não toma um posicionamento. Você não toma atitude. Deus gosta de trabalhar com pessoas que tem que atitude. Toma atitude. Também vai lá, tá bom. Vê o que a Bíblia diz. As portas do inferno não prevalecerão contra quem? Contra a igreja. Mas estamos a ver diferente. Agora parece que os demônios é que está rompendo a nossa porta. Não pode, é confiança. É muita confiança que nós estamos a dar no reino das trevas. É muita intimidade. Tem que parar. Nós temos que entender que hoje temos que entender que nós não somos amigos do inferno. E a Bíblia diz que a porta do inferno não vai prevalecer, mas só não vai prevalecer quando a igreja entender a atitude, o poder que ela tem em Deus. Amém. Você se quer mudar esse ciclo, você tem que se revoltar, fica nervoso no espírito. Isso é um termo que lá no meu pai diziam, estou nervoso do espírito. Quando o irmão está a falar isso é porque a oração vai ser terrível. Nem procurar devagar, tipo da Jeová. Quem se vai Jeová, perdão, mas pronto. É orar com a autoridade. E certas coisas só vai acontecer quando você orar com a autoridade. Estás a mentir, valente. Jeremias 33:3. Clama a mim, responder-te-ei que? Anunciar-te coisas grandes e firmes que você não quer. Sabes. Como é que você quer que te anunciam se você não está a clamar? Clamar é que? É falar suave. É que? É gritar, é clamar, é... Até palavras fogem. Alguma coisa tem que acontecer. Eu disse, eu tenho que chegar no nível de orar com o céu está a abrir. Mas Elias está parado só. Jesus está andando no mar, eu nada, nenhum milagre, nada. Pelo menos se não acontece no físico, no espírito tem que acontecer. No espírito eu estou a abrir mar vermelho. No espírito eu também estou andando no mar. Epá, porque Jesus disse, coisas maiores fareis. Quer dizer que aquele lugar de prisão não é nada. E essas coisas maiores nós só vamos fazer quando nós entender o poder que nós temos em Deus, não o poder que temos separado de Deus. Porque tem pessoas que usam o poder de Deus separado dele, é nele. Você tem que encher na fonte. Não, porque eu digo, tem cristãos que em vez de se mergulhar, eles vão assim, em Deus. Eu sou feio, vou voltar a fazer. Vai mais não, eu vou morrer, não posso morrer. Não, Deus está dizendo, você tem que mergulhar. Eita. É isso que Deus está dizendo, mergulha, se afoga então, se afoga. Amém. Deixa Deus inundar. Amém. Porque só realmente vai vir um forte avivamento quando nós entender aquilo que Deus quer fazer conosco. Porque Deus realmente tem que começar a quebrantar pessoas, quer levar pessoas a alto nível. Mas é preciso, nós temos essa atitude, porque o mundo está agressivo. O mundo está agressivo. Quando é para te corromper, ele vem com tudo. Com todo, ele pode usar teu pai também, tua mãe. Todo tipo de pessoa ele vai usar. Então nós também temos que ser terrível. Se existem mundanos que estão a vir influenciar, está a vir roubar os nossos membros, nós também vamos roubar o membro dele, é assim. Se o diabo está dando também atualidade, nós temos que ter essa revolta. Temos que ter esse pensamento. Se vem pessoas que tiram pessoas da igreja, arrastam para a discoteca, também rouba os deles também, ele traz assim, vai estar igual. Não posso, ele está me tirando, não vou ficar vazio. Temos que ter essa plena convicção, é atitude. E era uma coisa que o povo entendia, que João Batista entendia. João Batista está a dizer, raça de víboras. Está falando isso para os fariseus. Homem de atitude, João Batista. Homem que entendia o que é oração, homem que entendia o que é ter intimidade. Porque o mais agravante é que o cara estava no deserto. Eu acho que ele foi lá por livre espontânea vontade. Comia gafanhoto e mel. Eu ir no deserto? Nunca. Comer gafanhoto? Eu quero estar no mais sabor com hambúrguer, assim relaxado, né? Com uma Seven Up, né? Com uma Seven Up. Mas ele era um homem de oração. Isso o que ele está tentando dizer? Se realmente nós queremos alcançar coisas maiores em Deus, nós precisamos ir pelo deserto. Permaneça no deserto. Treina, se capacita no deserto. Deixa Deus começar a te inspirar. Deixa Deus começar a abrir a tua mente. Porque realmente Deus quer começar a abrir mente de pessoas. Mas isso só vai acontecer quando tiver revolta. Porque se
Se alguém aqui estiver revoltado, vai fazer outro também que tá revoltado. Então se aqui de repente tem uma confusão, pessoas começam a lutar, todo mundo vai ficar o quê? Então também tem que ser assim, eu estou a orar, alguém também manifesta, começa a orar, líder nem já entendeu o processo, tem que ser assim. Tem que ser assim. Estamos numa conexão em alto nível. Eu sei que o inferno não está gostando por eu falar isso, mas vou falar mesmo. Amém. Não vou calar, não. Hoje só vou falar isso. Hoje nós temos realmente que ter essa vibração. Alegrei-me quando me disseram vamos a casa. Então é nessa casa que a minha alegria tem que começar a explodir. Porque muitas das vezes também já aconteceu comigo, estamos na casa do Senhor, não queremos dançar muito também. E não, vou mostrar que eu sou sério, não vou dançar muito. Essa irmã vai pensar que eu sou palhaço, não, vou dançar uns toques de leve, mas não vou dar muito também. Dança, deixa a irmã pensar, dança mesmo na casa do Senhor. E nos pula, se for para fechar os olhos, fecha. Porque é nesse momento da adoração que Deus está começando a libertar vidas. Amém. E às vezes o diabo não quer que você usufrua do poder do louvor. Ele quer meter oprimido. Tipo, você na igreja não dança, mas lá fora estás a dar toque. Lá fora estás a dançar, mas na casa de Deus não está. Ou tinha um irmão lá em Angola. Tipo, ele dançava bué quando estava no mundo. Quando se converteu na igreja, o irmão estragava. Ele disse, todo mundo dançava, mas aqui eu vou estragar. Porque o bom é que não me impediram de dançar. Então estraga na presença de Deus a alegria. É a alegria que nós precisamos expelir, mas essa alegria só vem do Espírito Santo. Eu não disse em momento algum que não vai vir tristeza. Tristeza vai vir porque tristeza é invejosa. Tristeza vai olhar para ti, não, esse irmão está muito contente, eu vou estar lá. Vou estar lá para, tipo, tá me incomodar, também se sentem incomodados, os espíritos se sentem incomodados. Não pode. Vou mexer aqui. Vejo. Não permite, nada, tristeza, para mesmo já. Tá vindo, pensamento não, para. Eu já sei no que isso vai dar, então. Hoje só não quero ter conversa. Corta na hora. Porque quando o inferno começa a dar setas, muitas das vezes nós estamos a pegar, estamos a contemplar. Estamos a cheirar. Essa sugestão do diabo parece boa. Se você cheirar muito, vais comer. Não cheira. Rejeita. Porque o diabo vai fazer, o diabo vai agir. E o diabo vai esperar sempre um momento em que há fragilidade emocional para ele começar a importunar. Para ele começar a deixar cair. Por isso é que a Bíblia diz, orai e vigiai para que não entreis em quê? Em tentação. O espírito está pronto, mas a carne mas nós não entendemos. O espírito está pronto quando eu oro e vigio. Não, o espírito está pronto, estou assim. Meu espírito está pronto, não preciso fazer nada. Não. Quando eu oro e vigio, porque quando eu oro e vigio, meu espírito fica aqui, pronto, preparado. Qualquer armadilha, eu já estou vai vir da camacha, então não vai dar camacha, vou ir daqui. Não, vai vir daqui não. Vou ir da Praia Dourada. Você começa a ter um discernimento em alto nível. Por quê? Porque você está andando na rocha. Porque você está andando na inspiração de Deus. Não permita o diabo desgraçar. Porque o diabo gosta de desgraçar. Hoje eu fico mesmo a imaginar o diabo no inferno. Como for todo mundo olhasse. Era pastor, olha do jeito que ele está. Borracho. Olha esse. O diabo vai me falar se confia. Não pode. Não aceita. Que possamos ter revolta. Se o nível é aquilo que diz, se o nível dos teus problemas são altos, está a te dizer, você tem que levar mais. Quanto mais você leva, mais ele vai levar. Vamos subir, vamos ver quem vai dizer. Porque o diabo não vai conseguir chegar até no pai. Eu vou. Porque ele vai começar a querer competir, não. Está a orar muito a Márcia, vou lhe dar carga. Agora decidiu meditar mais, vou lhe dar carga. Vai chegar um nível que você vai estar no céu. Não, aí não vou chegar, vou ficar mesmo aqui. Aí, porque aí ele não é convidado, aí não é lugar dele. Então chega, você e eu precisamos chegar no céu. Mas para chegar às vezes no céu, é mesmo no joelho. Tem que se humilhar perante o Pai. E realmente Deus possa nos abençoar, rica e poderosamente. Amém. Amém.